Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém? Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos, né, às partilhas da Escola da Divina Vontade, estudo 56, né, do estudo da Misticacidade de Deus, o vídeo 2, né? Então, primeiramente, Jesus estava falando sobre essa realidade da visão, né, da fraternidade humana, né, como ela é muito vista, assim, é uma fraternidade, uma unidade que pensa mais na terra, né, em você viver bem com as pessoas,
conviver bem com as pessoas, sem preconceito, sem exclusão, sem injustiça, né? Você aceitar todo mundo como é, como vive, com seus gostos, com suas escolhas, não importa. Então, que a solução, né, que a paz do mundo só vai acontecer se você tiver essa fraternidade. Então, não importa se vai ser uma união de pessoas assim que têm confissões religiosas diferentes, né? Coisas assim políticas, pensamentos políticos diferentes, ideologias, não importa, só importa que todos estejam bem. E eles pensam assim que a paz vai se dar dessa forma, que é a cura que o mundo precisa, né? Então por isso você ouve muito falar assim, né? O que a gente mais ouve hoje é sejamos mais humanos, né? Mais humanos, mais humanos. Então, aquela coisa mesmo do humanismo, né? Da humanidade mesmo, aquela visão assim muito terrena. E aí, quais são os demônios, né, que são apontados, né? Quais são os demônios? Qual que é o mal, né? O que que eles veem como mal nesse caso? Demônio. Eles levam para o lado espiritual. É a presença do espírito maligno. Eles veem de um jeito espiritual. É o demônio que trouxe o mal para o mundo. É o pecado que causa o mal, que causa a guerra, que causa tudo. É por causa do pecado. Não, né? Eles trazem outras visões de pecado, né? O pecado está mais relacionado a uma coisa do humano, né? O pecado é injustiça social, o pecado é exclusão, o pecado é o egoísmo, o preconceito, coisa assim humana, da personalidade, da psicologia humana. Então, isso tem de trazer o mal e a visão do mal do homem, ou do bem ou do mal, tudo no campo psicológico mesmo, da realidade científica das coisas, da realidade psicológica das pessoas. Então, o espiritual não é importante, infelizmente. É assim que eles veem. O espiritual, para poder entender, né? Para todos pensar assim, o que realmente está faltando na nossa vida, né? Por que está tudo desse jeito? Não. O espiritual já não traz mais as respostas. Por isso que eles não ligam para a Bíblia, não ligam para os escritos que Jesus manda por meio das místicas. Não importa que a palavra de Deus, eles acham até que a palavra de Deus vai trazer até problema se trazer ela muito para a pauta. Se fizer uma reunião e trazer muito a palavra de Deus, vai dar problema, porque a palavra de Deus ela é meio que excludente, né? Na visão deles assim, as verdades de Deus é muito difícil de engolir, exclui, denuncia, causa um mal-estar, né? Vai tirar as pessoas do seu conforto, do seu pecado, né? Vai mostrar que existe o pecado, que existe o mal, que existe o demônio, que existe o mal, né? Que o ser humano precisa escolher o bem, desapegar da terra, desapegar dessa coisa humana, né? E aí eles não querem isso, porque eles acham que isso não vai ter diálogo se colocar o espiritual no meio, não tem diálogo, né? Por isso que eles não estão muito importando, né? Que no sínodo tenha o diálogo espiritual, né? Não está importando, porque para eles o espiritual vai atrapalhar se trazer pessoas de outras denominações. O espiritual só atrasa a fraternidade, entendeu? Então eles têm essa visão, assim, de esvaziar do sagrado, aquilo que a gente vê assim, né? A profanação, o sacrilégio. Não é só quando entra na igreja alguém e profana a Eucaristia, é Jesus que está mostrando algo com isso. Jesus está mostrando o que está acontecendo dentro das almas, essa profanação, porque quando você não se importa mais com a palavra de Deus e com o que Deus ensina, quando você troca a palavra de Deus pelos interesses humanos, pelas ciências humanas, pela psicologia, pelo humanismo, pela filosofia, quando você prefere mais outros autores, né, do que os próprios profetas inspirados por Deus, as próprias portas-vozes, que são essas místicas, né, a Luísa, a Valtorta, quando as pessoas não importam quais essas porta-vozes mais, mas importa mais o que um pensador fala, e não importa se esse pensador é agnóstico, se ele se ele é cristão, se não é, se ele é ateu, não importa, só importa a inteligência dele naquilo que está sendo escrito. Então, quando eles trocam a palavra de Deus por essas coisas, já é a profanação, já é a desolação, já é o sacrilégio. Então, quando Jesus permite que igrejas sejam invadidas, que caiam raios em igrejas, né? Quando ele permite flagelos como esse, lugares sendo saqueados, é para mostrar o que está acontecendo por dentro, porque é o que Jesus já está enfrentando dentro, é o que já estão fazendo com ele quando não se importa com a palavra dele. Então,
querem falar de paz e de fraternidade sem comunhão com Deus, e a paz vem de Deus. Só Deus pode trazer a paz. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Então, é uma fraternidade assim, toda humana, esvaziada do espiritual mesmo. É uma fraternidade assim, de viver bem com as pessoas, de dar comida umas para as outras, de dar água umas para as outras, de cuidar do clima. É uma coisa assim para o mundo, para a terra, para viver bem na terra, para manutenção da vida uns do outro, para você ajudar também na sobrevivência do outro. Mas não tem nada de alma, é só corpo, é só carne. É só favorecer a carne, entendeu? Então eles querem tirar tudo que possa atrapalhar isso, atrasar essa aproximação corpo a corpo, né? Então eles acham que o espiritual atrapalha essa aproximação corpo a corpo. Então é complicado o tempo que nós estamos assim, né? Porque eles acham que não dá para ligar as coisas. Eles acham que tem a palavra de Deus no coração, mas eu não posso, porque senão eu vou machucar as pessoas. Mas quando você tem Deus, a divina vontade regindo na sua vida, você não vai machucar ninguém. Você vai ter essa aproximação com as pessoas e fazer a caridade sem machucar ninguém. E a palavra de Deus em você não vai fazer você fazer nenhuma violência a ninguém. Se você conhece essa palavra e ama e vive, e se Jesus vive dentro de você, ele vai te equilibrar, né? Ele que tem o domínio. Então, ele não vai permitir que você faça nenhuma violência com ninguém, não vai permitir que você seja mais canal de trevas e de perdição para alguém do que de luz. Ao contrário, ele que vai reger tudo, né? Porque quando Deus dá sabedoria para o homem, ele dá sabedoria para ele falar na hora de falar, do jeito que tem que falar, saber conversar, ter a caridade, não impor, respeitar, porque a pessoa que se torna como Cristo, ela vai ser a imagem e semelhança de Cristo, e Cristo podia falar com qualquer pessoa, e tinha hora e lugar, né? E aquilo que não dava para falar, não falava também, porque por respeitar o grau de consciência daquela pessoa e a realidade daquela pessoa, né? Então Jesus não chegava enfiando nada a goela abaixo de ninguém, mas não dava contra-testemunho também. Ele não dizia, pai, fica aí que agora eu vou para minha missão humana. Nunca não teve isso. Pai, fica aí agora, porque, né, se eu me vestir da sua autoridade, vai machucar as pessoas. Não tinha isso, né? Então, assim, tem a hora de falar mais duro, tem a hora de falar mais manso, tem a hora de falar ou não falar. Então, dá para viver as duas coisas, o espiritual e o humano, ao contrário. Porque é tendo Deus no seu coração é que você realmente vai viver o amor ao próximo, porque você vai amar as pessoas não por elas, não ver a pessoa, não amar por você se vendo boa, né, diante das pessoas, você se vendo caridosa, né, não, você vai amar as pessoas porque elas são de Deus, porque você vai ter o conhecimento também de que o seu próximo é de Deus, tanto como você é. Do mesmo modo que você saiu de Deus, o seu próximo saiu de Deus também. Então você vai ver aquela pessoa como alguém que saiu de Deus, né? Como parte de Deus, e vai amar aquela pessoa por Deus, para Deus, né? E do jeito que Deus quer. Então, se Deus não vai te permitir que você prejudique, né? A palavra dele chegar até aquela pessoa do jeito que ele quer, né? Se ele quiser que você testemunhe mais, se mostre pelo testemunho de vida, né? Vai ser assim, né? Se necessário, vai usar as palavras, mas você vai ser o testemunho vivo dele de diversas formas, e você vai ter a sabedoria para dirigir aquela pessoa, porque vai ter momentos que não basta o pão, que não basta a roupa, que precisa ouvir, precisa orientar aquela pessoa, e você vai ter a sabedoria, a palavra de Deus na sua boca para orientar a pessoa da melhor forma possível. Então, a paz não é só você for favorecer o humano. Favorecer o humano não é a paz, né? É favorecer o espiritual, é cuidar da alma, né? Então, assim, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, o que eles fazem? Já negam o céu, né? Porque essa paz na terra eles querem de um jeito humano, eles querem criar uma paz na terra totalmente humana, né? Uma paz na terra em que os próprios homens constroem esse reino com suas próprias forças, vivendo a justiça social, a divisão, né, das coisas, dos bens, né, aquela coisa assim, viver bem em comum, né, e que o mal é tudo que é contrário à sociedade viver bem, né, que é a violência, que é a arma, que é o preconceito, né, a exclusão, né, alguém fala assim, você pode entrar na igreja, comungar, você não, isso é o mal.
né? Que o mal é aquele cristão católico que fala isso pode, isso não, né? Isso está certo, isso está errado, né? Que isso é preconceito, é aquela coisa toda, né? E para eles o dragão do Apocalipse é isso, né? O dragão do Apocalipse é isso aí. E inferno, essas coisas, deixa para depois que morrer resolve, não tá nem aí. Então é muito complicado a realidade que nós estamos. A gente precisa entender como agir, né? Também na divina vontade nessa situação, mas a gente precisa estar consciente também, porque senão a gente vai ficar ouvindo um monte de lorota, engomado, né? E vai ver, parece lindo essa conversa aí, parece linda, mas é uma conversa toda humana. Se Jesus falar, vai falar assim: vocês pensam como homens mesmo, vocês são humanos demais. Vocês não pensam como Deus. É o que ele vai dizer. Ele vai dizer: nossa, que perfeito, tá lindo, tô emocionado, vocês estão cumprindo bem o que eu ensinei, é isso mesmo que eu ensinei, é isso que eu ensinei com a minha vida mesmo. Não, porque o Jesus deixou bem claro, ele falou: meu reino não é desse mundo, então não era para estar ensinando para as pessoas que o reino delas é aqui. Jesus falou: negue a si mesmo, tome sua cruz, o mundo vai odiar, não adianta querer agradar o mundo, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Então, não mistura as coisas, né? É muito sério, é muito sério. Então, eles pegam o exemplo do bom samaritano, né, para apresentar essa visão, tudo que na Bíblia é conivente com o que eles querem defender, né? Então, serve-se da palavra de Deus para favorecer os argumentos dele. Então, só pega o que é interessante, né? Só pega o que pode ser trazido para o contexto que eles querem. Então, é essa visão do bom samaritano. Então, fala que a missão do cristão não é ser Jesus. Eles falam que o cristão, o católico, precisa ser bom samaritano. Essa é a finalidade. Jesus morreu para a gente ser bom samaritano. Né? Que isso é ser o cristão, é ser o bom samaritano e pronto, final. Né? Não é conhecer a Deus, não é o que está no catecismo deixou claro, como é capaz de Deus, que o homem foi feito para conhecer a Deus, o homem foi feito para ter Deus dentro dele, que é conhecer a história de Deus, conhecer a palavra de Deus. Essas coisas ficam como que, né? Não, se você, o amor, resumir o amor é ser o bom samaritano. Se você for bom samaritano, você já entendeu a Bíblia toda. Mas não é assim, porque é para a gente ser outro Cristo. E como que a gente vai ser outro Cristo sem conhecer Cristo, sem a vida dele passar por nós e a gente reproduzir essa vida nos nossos atos, né? Como que a gente vai realmente ser um evangelho vivo, né? Ser um testemunho vivo se a gente não ser como Jesus, né? Se a gente realmente, né, não ser como ele. E Jesus tinha pleno relacionamento com o Pai, pleno conhecimento do Pai, né? Comunicação com o Pai. Então isso é muito mais importante. Então é muito sério. Então traz um Jesus mundano, né? O sobrenatural e espiritual não importa. Isso só atrapalha, porque você fala assim, isso aí vai fazer as pessoas ter uma espiritualidade muito desencarnada, só no espiritual, só no sobrenatural, que é o que a gente já falou, né? Na partilha de antes, dessa realidade aí, né? De achar que esses que rezam vão atrapalhar, esses que rezam não podem participar, vão atrapalhar, vão ficar só falando de pecado e que acham que o espiritual não contribui, que tudo no humano já resolve, o abraço vai resolver tudo, o abraço, a psicologia está aí, manda a pessoa para o psicólogo e já está resolvido, enfim, né? Que não existe nem possessão, nada disso, é tudo fenômenos pânicos, esquizofrenias. Então, a ciência já resolveu para nós, então nós não precisamos mais de quem nos lembre do espiritual. E eles querem esses, são esses os chamados, são esses que podem comparecer, são esses que podem falar, são esses que podem estar, né, nos encontros, nas reuniões. Então, assim, não tem realmente fraternidade. Por quê? Porque não aceita ouvir todo mundo coisa nenhuma, né? Porque aqueles que é contra isso, essa agenda, esse segmento, já são considerados inimigos e já são descartados. Então é complicado isso aí, né? Então o que Deus faz nesse sentido, né? É aquilo, deixem, né? Vamos dizer assim, que os mortos enterrem seus mortos, né? Que vocês querem cuidar das coisas da terra, deixe aqueles que querem cuidar da terra ser terra.
E deixa aqueles que querem ser céu, ser céu. Você escolhe, você tem o bem e o mal. Você quer escolher o quê? Viver com a sua opinião, viver com os seus gostos, com as suas paixões, com os seus interesses ou viver para mim? Então, ele não impõe, Deus respeita a liberdade. Então, aquele que quer comer terra, vai comer terra, né? Agora, aquele que não quer comer terra, né, e quer o alimento da árvore da vida, quer alimentar da palavra de Deus e viver dela, vai viver dela. Então, é um tempo de escolha, né? Está aí, está deixando crescer, né? Deixai crescer, pois, o joio e o trigo. Então, deixai quem quer o joio, ficar com o joio. Não faça violência, não se impõe. E deixa quem quer ser o trigo e viver sendo trigo, se transformar em trigo. Então, assim, o tempo dirá tudo, né? E Deus está dando tempo para todo mundo, oportunidade para todo mundo. Ninguém nunca vai poder falar que não teve liberdade, alguém obrigou eles, que não tem isso. Não tem. Então, assim, Deus não se impõe, ensina a gente a ser assim também, né? Então, assim, ele não impõe essas coisas, ele não impõe nada disso. Você vê que tudo está acontecendo, tem um para quê, né? A vida na divina vontade, que é justamente você ter esse regime de Deus, que é justamente você não querer ficar comendo terra, né? Mas que é você viver totalmente esvaziado disso, né? É você realmente se importar com os interesses de Deus, né? E saber que todo bem que sai de você não vem de você, não é pela sua força, é Deus em você, que você vai amar o próximo em Deus. Quando Deus te colocar lá, você não vai querer abraçar o mundo, né? Você vai respeitar a ordem das coisas, vai falar aquilo que Ele quiser que você fale, quando falar, Ele vai te dar sabedoria para instruir, né? E você não vai ser covarde, você não vai para agradar o humano, você vai ficar numa coisa para agradar o humano e deixar Deus de lado, né? Ao contrário, você só vai se importar com o que Ele quer, com a glória dele. Então, a divina vontade é para poucos, porque tem que largar o mundo. Tem que ser aqueles que não têm interesses próprios, né? Então, a divina vontade não é imposta, né? Então, a gente alerta, a gente fala, né? A gente dá conselho, mas sem se impor, né? Então, é o que ele quer de nós. Se Jesus nos trouxer algo, podemos denunciar, mostrar a visão de Jesus, que é o que ele faz, né? Ele traz as realidades, as dores dele, as angústias dele, as incompreensões da como que está a cabeça humana, a cabeça dos homens, e a gente está ali para expor aquilo que ele deseja, né? No meio que nos dá para colocar, né? Ouça quem quiser ouvir, ninguém é obrigado, né? Então, eu achei muito interessante o exemplo que foi dado, né? Tem muita luz esse exemplo, sobre como que é o comportamento de um filho da divina vontade diante desse mundo, diante dessa coisa, né? Porque você ama a verdade de Deus, você está cheio, inebriado por elas, mas aí você está no mundo, né? Você está numa realidade em que vão falar para você, mesmo na igreja, vão dizer, não pode falar isso, não pode falar para o doente de cruz, né? Não pode falar. E você vai respeitar e vai ser obediente, que é o que Deus quer de você. Você vai dar o seu testemunho sem se impor. Então, como lidar com isso? Porque você está se enchendo das verdades de Deus, mas você não vai enfiar a goela abaixo de ninguém, né? Então, você precisa saber separar as coisas. Então, foi o que eu anotei aqui. Você se enche das verdades de Deus, mas ao mesmo tempo sabe separar as coisas, né? Tipo assim, como é isso, né? Porque às vezes você precisa, assim, de certa forma, por mais que você tá cheio dessas verdades, do que você lê, do que você absorveu, quando você está no lugar, você está ali no lugar para ser Jesus como Ele quer, né? E ali você está totalmente neutro, né? Neutro de querer apontar o que você leu, neutro no sentido assim, de já ir falando, mas eu estou lendo isso, e está escrito isso, 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 e querer citar aquilo. Porque senão você não consegue nem ficar vazio, porque mesmo você se enchendo de Deus, das coisas de Deus, quando você vai fazer um ato que Ele deseja, quando você está no lugar, você precisa estar totalmente vazio de tudo, de qualquer interesse, até de se ver falando alguma coisa, para você ser totalmente Jesus ali e saber instruir as pessoas. Porque Jesus pode te usar para instruir as pessoas de uma forma que parece até que você está dando conselho mais humano para ela, né? Pode parecer que naquele momento ali você está mais falando de coisas humanas e só ouvindo o que a pessoa está trazendo
Porque como é que você vai falar uma coisa que a pessoa nem tem ideia, nem está aberta para ouvir, né? E você jogar um monte de mensagem, trechos para ela de falando da cruz, da cruz, da cruz, numa situação ali que você precisa, você não vai conseguir, sabe o quê? Porque a gente, no reto agir, você está olhando para Deus, os interesses de Deus. Não é para a pessoa, tá? No sentido, mas eu tenho que agradar ela e dizer o que ela quer, ou então, nossa, se eu falar de Deus eu vou desagradar. Você não olha nada disso, tá? Você está olhando para aquela alma, né? E aquilo chegou até você, aconteceu, virou manchete, veio falar com você, aquela pessoa. E você tá com aquela situação ali. Então, por mais que você, sei lá, acabou de ler, acabou de meditar, tá totalmente assim, inebriado com os conteúdos divinos que te traz paz, e a gente tem o desejo mesmo de falar com todo mundo daquilo que leu, daquilo que aprendeu, né? Mas aí você não se impõe, não quer atropelar a divina vontade, porque ela tem uma intenção ali em relação àquela pessoa que ela trouxe para falar com você. E você está ali para colaborar, para corresponder aos propósitos de Deus e não atrapalhar os propósitos de Deus para aquela alma, né? Então, você não tem paixão, não tem também, você é invisível, até mesmo nesse sentido, né, de querer sair falando as coisas, né, de querer enfiar a verdade para a pessoa, mesmo você sabendo que a cruz é a melhor coisa que tem, né? Mas aí você está ouvindo, mais ouvindo, né, absorvendo, como Jesus, vendo o que a pessoa está trazendo, né? O que ela está trazendo, o que ela tá falar com você, é o que ela vê, é o que ela compreende, é o que ela já absorveu, né? De Deus, né? E ali, para você, e ali você só está com a sua atenção, o seu retagir é justamente importar em passar aquilo que Deus quer que você passe, né? Falar aquilo que Deus quer, né? E muitas das vezes a inspiração que Ele vai te dar é dar uma orientação mais humana para a pessoa, né? Mais humana para a pessoa. Pois a pessoa está falando que está doente e tal. E você vai falar, olha, mas tudo isso você sabe a verdade, que é ordem, mas aí você vai falar, olha, tome os remédios, né? Quanto mais você tem, se cuidar, né? Tomar, por exemplo, tomar a medicação, se tratar melhor, porque né, o seu corpo vai corresponder à medida também da sua disposição, né? Quanto mais você for obediente, né, tomar os medicamentos, né, quanto mais você tiver disposta, aberta, né, tiver uma disposição assim muito grande, o seu corpo vai reagir de acordo também com o que você lida com isso. Então, se você ficar assim, agindo de forma muito negativa, né, só reclamando com raiva, né, então o seu corpo vai responder a isso, né, porque você está sendo muito negativa, você não está sendo esperançosa. Às vezes você vai estar falando com a pessoa que você vai estar falando mais de psicologia com ela naquele momento. Mas enfim, mas é o que Jesus vai te inspirar naquele momento. Mas como que você vai entrar no coração daquela alma, né? E dizer as palavras mais coniventes, que são as palavras penetrantes que ele quer que você diga, aquela verdade simples, que já vai ser. E é Deus que você está dando para ela. Você só não disse o nome, o livro, o trecho, entendeu? Mas você falou de ordem, você falou de obediência e sem precisar citar, né? Mas você falou de ordem, você falou de obediência, você falou de. Aí é diferente, porque Jesus dá pista. Às vezes a pessoa mesmo te pergunta algo, mas e você, né? Como que é a sua fé? Fala da sua fé para mim. É diferente quando a pessoa mesmo quer saber mais, né? Mas de onde você tirou isso? Nossa, de onde você tira isso? Aí é diferente. Então, assim, quanto mais convivência você tiver com Deus, e mais você tiver conhecimento das almas, e mais também você estiver observando como Jesus fala com as pessoas, que na Valtorta te ajuda muito a ver como Jesus fala com cada pessoa, com a mãe que ele encontra, com a viúva, com o órfão, né? Com o velho, né? Com o adulto, com o fariseu, com o apóstolo, com a prostituta, com o leproso, com as pessoas que encontra na beira do caminho, né? Enfim, mais você vai perceber como que ele é com as almas. Então, assim, vai ter uma sabedoria, né?
E com a sabedoria de Deus na sua boca, você não vai machucar ninguém. Porque Deus é equilíbrio. E Ele vai equilibrar as coisas. Se acontecer de você com a palavra forte, você realmente falou uma palavra forte com alguém e causou uma perturbação, mas ainda assim é para um bem. É sempre para um bem, né? E Deus está ali naquele ato, né? Então, Ele que encarrega de cuidar do coração daquela pessoa que ouviu e trabalhar na alma da pessoa que ouviu aquilo, né? Então, e você não sai assim se avaliando no sentido de ficando perturbado. Ah, eu fui negligente, eu não citei o livro do céu, era para ter citado o texto, era para ter citado o que Jesus falou, era para ter falado o que Jesus falou, era para ter falado da cruz. Ah, meu Deus do céu, parecia que eu estava mais humana que divina. Não, você não se vê em nenhum momento separado de Deus. Por quê? Porque você lembra da humanidade de Jesus. Jesus não se separou da vontade de Deus se ele deu uma instrução para a pessoa de algo correto humanamente que ela tinha que fazer, né? Porque está ensinando aquela pessoa a ter o ato que Deus quer. E qual o ato que Deus quer de uma pessoa que precisa de tomar remédio no hospital, né? Por exemplo, estou pensando em hospital, né? Dando esse exemplo. Deus quer que ela obedeça aos médicos, Deus quer que ela seja correta em tomar aquela medicação, entendeu? Deus quer que ela tenha esse equilíbrio, né? Então, você não pegou um trecho falando para ela de equilíbrio naquele momento, mas você falou disso na prática, naquilo que ela está vivendo, porque é dentro do que ela está vivendo que ela vai entender. Então, assim, a gente tem que ser um nada, né? Nas mãos de Deus, né? E aonde a gente for, a gente é instrumento dele, né? Para falar, né? Para falar com ele, né? Ao mesmo tempo, respeitar a liberdade do outro que não quiser ouvir. Ah, não concordo com você, não. É sua opinião, eu respeito, mas eu não acho que é assim, não. Tá aí, você não vai brigar com a pessoa. Cala a boca aí, que eu sou Jesus. Você não pode falar isso, não é minha opinião, não. Eu sou Jesus Cristo aqui. Você não vai, né? Você vai ter um autocontrole que é o próprio Deus que dá, né? E aí você vai ser o instrumento mais eficaz para Deus, porque você vai ser exatamente o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, no grau que Ele quer, no que Ele colocar no seu coração, naquilo que Ele colocar para você falar. E você não vai falar, eu falei pouco, eu falei muito, eu falei bem, eu falei mal. Você é um nada. Você é um nada. Você não espera nada de você. Você espera da graça dele. Se não vir, não tem. Entendeu? Se abrir a torneira e não sair água, fazer o quê? Né? Entendeu? Quem manda água não é você, né? Mas a torneira precisa estar vazia. A torneira precisa ser um nada, né? Ela precisa estar disposta, ela precisa estar aberta, né? Então, assim, ele dá sabedoria para lidar com qualquer coisa. E dá sabedoria para falar com qualquer pessoa, né? E você acaba falando de Deus o tempo todo. Por quê? Porque você está falando da vida de Deus, da vida que Deus quer que aquela pessoa leve. É Deus que está na vida daquela pessoa, né? E Deus tem intenções naquela pessoa, naquela situação ali, né? E o divino está em todo lugar. Deus está falando de diversas formas, né? Então, assim, é importante. Então a gente sabe, né, aprende a separar as coisas. Para mim é uma luz muito grande esse exemplo está sendo dado na escola, porque me ajuda Nossa Senhora, parece que vem muita coisa na cabeça, sabe? De saber, assim, não sei pôr nas palavras, não sei colocar nas palavras. Às vezes eu tenho dificuldade de pôr nas palavras. Mas vem muita compreensão disso, porque me ajuda a entender muita coisa da minha própria vida, do que Deus quer, né? Nos atos. Então, saber como ser neutro, falar com as pessoas sem impor, sem machucá-las, né, com a verdade. Saber como falar com sabedoria, né? Sabedoria para falar com qualquer pessoa, no supermercado, sabe, no ônibus, em qualquer lugar. Aí você não vai, tipo assim, se alguém vira para você assim, igual, não, hoje tá um calor, né, daquele, você não vai ficar, para de reclamar, né, tipo, aceita a cruz, irmão. Aí você vai falar, né? Paciência, né? Tá quente, né? Ri, né? Não sei, né? Você inventa, você fala. Mas assim, você não fica o tempo todo assim, tem lugar para falar. Porque é aquilo que Jesus fala assim, eu cobro mais daqueles que disseram que deixa tudo por mim.
Então, com aqueles que se entregam, que dizem, só quero a ti, Jesus, a cobrança é muito maior. Quanto mais conhecimento, mais cobrado é. Então, aí você entende. Como que eu falar de Jesus com aqueles que dizem que quer falar, que vive na vontade divina? Então, ele tem uma liberdade que não é que está sendo grosseiro com uns e amando outros, porque tudo é amor. É porque, ao contrário, ele está sendo mais livre ainda, para ser mais claro ainda. Ele está sendo mais claro. Ele não precisa ficar parecendo que está dissimulando, ou parecendo assim, que está restringido em falar tudo, porque aquela alma está no ABCD, né? Ele é mais livre, ele está só mostrando mais ainda o rosto dele. Ele está mostrando mais ainda os atributos dele mais vivos. É como se ele pudesse ficar mais próximo, entendeu? E às vezes no outro ele tem que ficar escondido naquele conselho que parece que é humano, mas é divino, mas ele está meio escondido. Em outras palavras, mas com aqueles que querem conhecê-lo, ele se revela claramente, sem máscara, sem véu, né? Sem precisar se esconder para não assustar. Por quê? Então, quando a gente se assusta com a exaltação de Deus, a gente tem que entender o seguinte: ele está se revelando, ele está sendo livre conosco. E se a gente vê maldade nele, que liberdade é essa que a gente quer dar para ele? E que liberdade é essa que a gente também quer ter com ele? Sem que ele não pode falar nada, né? E a pessoa fica chateada. Então é complicado. É como se tivesse que pisar em ovos com as outras pessoas, porque não tem essa liberdade, e com a gente ele fala: ufa, cheguei em casa. Ai, até que enfim eu posso tirar o sapato, posso respirar aqui dentro. Até que enfim eu posso com alguém, eu posso falar, né? E sem dedos apontados para mim, né? Sem dedos apontados, né? É como se fosse isso. Ele tá livre. Sabe o que é? Então, pensa. Pensa, você vai reclamar, né? Saber como falar com sabedoria, ouvindo bem a pessoa e falando até de coisas humanas, mesmo dirigindo elas, compreendendo a liberdade de cada uma, né? Que vai naquele momento, você não é alguém falando de Jesus, você tem que. Ah, essa é a chave. Você é Jesus falando. Porque quando você pensa assim, não, mas eu tenho que falar de Jesus, você ainda se vê separado dele. Então você não acredita que tudo que vai sair de você é santo. Então, se você dá um conselho humano, você está desonrando a Deus. Você está desonrando Jesus. Você não está sendo Jesus. Ou seja, você está se vendo separado de Jesus. Mas se você entende que você é Jesus, só de você estar no lugar, você é Ele. O exemplo que você dá, né? O estar, né? O estar ali, a obediência por estar ali por amor a Deus, né? O servir, né? Ali, né? Você tem que entender que você é Jesus. Você é Jesus falando sobre qualquer coisa com a pessoa. Porque o que acontece é que às vezes a pessoa pensa assim, mas o que você quer falar, Jesus? Mas assim, ainda se separando dele, né? Ai, por isso que eu tenho que citar livro, porque eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar de Jesus. Não falei da cruz, não falei dele, não falei de Jesus. Falou isso, pareceu que eu falei mais em primeira pessoa, parece que eu dei mais uma opinião minha. Você não deu sua opinião, você é Jesus dando uma mensagem para aquela pessoa e dando um conselho para aquela pessoa. Essa aqui é a chave. Entender que você é Jesus. Você é Jesus. Você é Jesus. Então, se você entende que você é Jesus, você vai ter que ter essa reflexão para saber ter essa sabedoria para saber o que Deus quer. Você fale ali, sabe? Às vezes você nem fala tanta coisa, mas uma coisinha faz a pessoa pensar. Foi uma coisinha, eu tava na minha mãe e a minha irmã tá assim: ah, não vou participar da festa do trabalho, não. Que aquelas mulheres, tudo é não sei o que, aquelas conversas que as mulheres têm, é tudo cobra, é assim que elas falam, é tudo cobra. Ela não falou cobra, não. Binta, não falou cobra, não. Mas ela falou assim, esse pessoal aí eu não ligo pra festa. Eu falei assim, Gisele, eu não falei nada de Deus. Naquele momento eu dei um conselho. Mas eu era Jesus falando aquele conselho. Eu não era a Ruth falando, eu não existo. Então eu falei assim pra ela, Gisele, mas todos participam e eles fazem para todo mundo? Fazem, Ruth. Fazem inclusive para você? Faz, mas eu não tô, eu nem vou no dia que é. Quando eles fazem, eu tô de férias. Em janeiro, eu tô de férias.
Então, assim, mas mesmo assim, Gisele, o certo é participar. Não falei muito, não peguei livro, não falei assim, ó, tudo que te acontece. Não falei, naquele momento eu não falei nada disso. Foi o que veio, simples, foi muito simples, fluiu, abri a boca e já saiu. Aquilo ali. Ela, na hora, se não aceitou, mas depois eu ouvi ela comentando com a minha mãe. Ela já preocupada. A palavra ficou lá dentro. E é do Espírito Santo que convence. Ficou aquilo lá, nossa. Eu tô sendo chata, né? Não quero participar com implicância com as mulheres, porque tem fofoca, eu não quero ir, mas espera aí. Eles fazem questão de fazer para todo mundo, né? Então, assim, coisas assim, às vezes você fala uma coisa assim, parece que você falou, parece que eu dei uma coisa, eu falei totalmente humana, não citei trecho, não falei, Gisele, eu li lá na Valtorta tal, que tá dizendo isso. Naquele momento não veio nada. Se a gente não tiver também essa cabeça vazia, não é uma despreocupação com o divino, não é uma despreocupação com iluminar ninguém. Mas é aquela coisa assim, de você não ter uma paixão de querer falar, de sentir assim, se eu não falar isso, eu tô dando contra testemunho. Aquela coisa assim, tem que ser o que eu quero falar, não. Tudo que sair de você é luz. Mas precisa confiar, né? A gente ainda fica um pouco assim, porque a gente tem um temor de perder a Deus. Tem um temor de não dar um testemunho, né? Tem o temor, sim, fica esse temor. Mas é esse temor, aí te lembra também da confiança. Olha, aí você volta lá no seu céu interior com Deus e volta para aquilo que Deus já te ensinou, né? Dessa união que você tá com Ele, né? E de que tudo que passa por você é luz, né? E de que você, então naquele momento ali, né? É o jeito que Deus quis falar com ela. Ele quis falar com ela como conversando naturalmente, né? E você não fica com graça, e você volta para a paz, você não tem paixão assim de pensar, ah, mas eu tinha que ter falado outras coisas. Naquele momento era o que você foi iluminado para falar. E você não fica com muito preconceito, assim, ah, ela tá pecando demais pelo comentário que ela fez, que ela falou que não quer estar lá com as mulheres. Você não olha para a criatura, você olha para Deus, né? Você olha para Deus. Então, assim, é muito importante. Não sei se estou sabendo explicar. Às vezes é difícil pôr nas palavras que você quer passar para o próximo, né? É difícil pôr nas palavras, às vezes. Você quer passar para o próximo. Mas tudo tem um para quê. Você não deixa de falar uma coisa que, às vezes, se você abre sua boca, é rápido. E aquela palavra é forte mesmo. Às vezes a gente pede para falar uma coisa muito forte. Mas tem horas que é natural. É uma coisa que você fala com a pessoa assim naturalmente, e ali é luz também, né? Mas aí você tem que estar sempre unido a Deus, e esse vazio também, porque você não fica assim forçando, né? Jesus falou sobre isso, né? A coisa assim que você fica forçando a sua mente assim, peraí, deixa eu ver o que Jesus está falando agora, fulano está falando comigo, peraí, deixa eu ver o que Jesus vai colocar aqui. Você fica leve, tranquilo, não pensando em nada, não tendo pré-julgamento das coisas. Sabe o que é isso? Pré-julgamento é você já construir uma resposta, já ficar preocupado com a resposta, com retrucar aquilo que está sendo falado, com medo, o que o divino quer me falar, e você não consegue nem ouvir a pessoa. E a vontade de Deus, se alguém vir falar com você, naquele momento te chamou, primeiro é você ouvir, né? Ouvir, né? Então é muito sério. Do mesmo modo que a gente aprende a ouvir com atenção as coisas aqui, né? Então é muito importante ouvir para entender. Ouvir, né? O que está sendo falado. Entendeu? Então é isso. Essa é a primeira parte, tá? Da partilha. Amém?